E eu quero ministrar uma palavra para os nossos corações hoje, e dizendo que você não vai sair da forma que entrou. Eu creio que você vai sair daqui bem melhor do que entrou. Nós temos um lema de que nós iríamos iniciarmos esse ano melhor do que o ano que se foi. O ano que se foi, para muitos, foi muita dor, muito sofrimento, muito choro, muita perda, muita solidão, muita tristeza. E eu creio que Deus tem algo para nós esse ano. O ano passado, eu gostaria que fosse um ano de aprendizado para nós. Um ano que nós vamos ter uma estrutura para suportar os dias maus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele dizia, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para um alvo. E o nosso alvo esse ano é um alvo que nós vamos estar bem com a família, bem consigo mesmo, bem no trabalho, bem com Deus, bem com o reino, bem nos afazeres da igreja, porque eu sei que esse ano é um ano de restituição. O ano passado, eu tive muito intempéries na minha vida, tive umas perdas, e eu sei que Deus vai restituir isso em nome de Jesus. O ano passado, muitas vidas viajou para Deus. Eu tenho uma preocupação muito grande quando eu estou num culto fúnebre, principalmente um irmão da igreja, quando alguém disse, olha, morreu, mas ele deixou coisa boa. E Deus me deu uma estratégia, eu estava ministrando numa igreja em Palmas, e Deus me deu uma palavra para um pastor que faleceu, e essa palavra foi assim, a pessoa não morreu, ele recebeu um convite de Deus. A palavra mais bonita, mais gostosa que você pode falar para alguém, para a família. Deus o convidou para estar com ele, e ele recebeu o convite e foi. Nós ainda estamos aqui. Se Deus mandar para você um convite, então você tem a opção para dizer, Senhor, eu estou pronto. Ou dizer, Senhor, a minha casa ainda não está pronta. E a palavra de hoje, eu quero ministrar sobre nós, mesmo sendo no Velho Testamento, mas eu quero falar de 3 casas. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus para a 1ª Crônica, no capítulo 13, no verso 5 a seguir. E nós vamos estar falando esta palavra com muito amor, com muito temor, porque eu acredito que se nós começarmos esse ano falando um pouco do amadurecimento que precisamos ter em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, eu acredito que nós vamos iniciar o ano melhor. Porque não adianta eu perguntar aqui dentro hoje, como que está você? Talvez você diria que está bem. Talvez você diria que está excelente. Mas talvez dentro da sua casa pode faltar alguma coisa que precisa melhorar. E nós vamos iniciarmos esse ano nos melhorando. Nós precisamos ser melhor. Nós precisamos de amar mais, perdoar mais, ser mais alguma coisa em Deus. Nós precisamos de não ter, mas ser sempre uma pessoa que serve a outra pessoa. No verso 5 diz, 1ª Crônica, capítulo 13, no verso 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Seir até o Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus para Queriade Jeraim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balã, isto é, a Queriade Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual o invoca o nome do Senhor Jesus, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aion guiavam o carro. Davi e todo Israel
alegraram-se perante Deus, como todo o seu empenho, com cântico, com harpas, com aluaudes, com tamborins, com símbolos e com trombetes, ou trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois o tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até os dias de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Pai, nós te amamos, te agradecemos, ó Deus, pela palavra lida, agradecemos por cada um de nós que estamos aqui para ouvir esta palavra, Senhor. Assim, Senhor, nós estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Como eu estava dizendo, nós vamos falar de 3 casas. A Bíblia menciona nesse texto, todos nós já lemos a Bíblia, talvez todos nós conhecemos esse texto, mas a Bíblia diz que nesse texto, Davi tinha guerreado com os filisteus, e ele tinha ganhado a vitória. E nessa vitória, ele precisava de trazer todos os utensílios que foi roubado de Jerusalém, porque quando os filisteus se guerreou contra Jerusalém, que ele invadiu Jerusalém, ele levou alguns utensílios que pertenciam ao povo de Israel, e ele precisava de trazer esses utensílios para a casa do Senhor, para a casa em Israel, Jerusalém. Mas antes de falar dessas 3 casas, eu gostaria de falar dessas 3 pessoas, de Abinadab, Obed-edom, Uzá e seu irmão Aion. A Bíblia menciona que Abinadab era um homem de Deus, seus filhos eram pessoas de Deus, são pessoas que amavam ao Senhor, mas não adorava aquilo de precioso que tinha na casa de Abinadab, que era a arca do Senhor. Se nós olharmos em Êxodo capítulo 25, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Moisés trazer a arca do Senhor, e aonde essa arca estivera, ali a vitória, a presença, a magnitude de Deus estaria. Então todas as guerras que Moisés iriam, ele colocava a arca nos ombros dos levitas e sacerdotes. Então aonde esses levitas iam, juntamente com o sacerdote carregando a arca, então a vitória era certa. Mas nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala que teve uma guerra, e nessa guerra os filisteus tomaram a arca, roubaram a arca, o nome certo é esse, eles invadiram, roubaram essa arca, e eles deixaram a arca na casa de Abinadab. Abinadab é homem de Deus, mas ele usou aquela arca indevido, ele usou a presença de Deus como utensílio. A Bíblia diz que ficou a arca na casa de Abinadab 20 anos, e nada aconteceu. Ficou a presença de Deus na casa de Abinadab, e nada de extraordinário aconteceu, nada relata na Bíblia que aconteceu um milagre, aconteceu algo que venha impactar ou rechear o texto que nós lemos. Ou seja, muitas vezes na nossa casa, nós temos Deus, homens e mulheres de Deus, temos família de Deus,
a presença de Deus está na nossa casa, mas nós não sentimos que há uma mudança. Por que não houve essa mudança na casa de Abinadab? Por que não há uma mudança dentro da nossa casa? Por que não há uma mudança dentro do nosso trabalho, na nossa cidade, aonde nós convivemos? A Bíblia fala aqui, meus irmãos, é nítido que Abinadab e seus filhos usou a presença de Deus como utensílio, ou seja, eles acostumaram com a presença de Deus. A presença de Deus não é para acostumar, a presença de Deus é para você ter e usufruir daquilo que tem. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, algo muda na sua casa. Se algo diferente tem acontecido na sua casa, se há uma palavra brusca dentro da sua casa, se há uma discórdia dentro da sua casa, então precisa chamar a existência de Deus, para que Deus mude isso na sua vida. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Abinadab não deu um valor para dar nessa arca, ou seja, era uma casa de acomodação. Era uma casa que não tinha seus requisitos para a presença de Deus permanecer naquele lugar. 20 anos se passaram. Muitas vezes nós temos 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30 anos dentro da igreja e não mudou nada. Muitas vezes nós estamos aí muitos anos dentro da igreja e nós não participamos nem de uma célula, não participamos de um louvor bonito como esse, não participamos no seio dos irmãos. Amados, os bancos da igreja foram feitos para que nós possamos refletir. Na época de Jesus tinha pedra, você senta, ela te machuca. Então, nós não possamos vir sempre na igreja, acostumar na igreja, e ficar acomodado na igreja. A igreja foi feita para dar um segmento. Igreja, o nome eclésia significa sair, pregar, falar, agir para fora. Então Abinadab se acostumou a ter como um amuleto, ou seja, quando você chega em muitas empresas, tem a Bíblia aberta, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91. Eu já encontrei isso em hospital. Eu perguntei uma vez a uma menina, o que significa essa Bíblia aberta? Ela disse, não, é porque aí Deus está aí. Eu falei, olha, é melhor Deus estar no teu coração. A Bíblia, ela não tem nenhum valor se você não ler e colocar ela no seu coração. Ler a Bíblia é bom, é importante, mas ter a palavra de Deus no coração é mais importante do que você estar só lendo a Bíblia. E a casa de Abinadab era uma casa que negligenciava aquilo que era santo, que é a arca do Senhor. A casa de Abinadab era uma casa que faltava o compromisso com o Senhor. E em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria que nós entendêssemos, com o passar do tempo, Abinadab e seus filhos via a arca de qualquer forma, mas não sentia mais que era a presença de Deus. Ele sabia que a arca representava a presença de Deus, mas ele já não mais sentia nada. Muitas vezes nós entramos na igreja e saímos e não sentimos nada. Ouvimos a palavra e não sentimos nada. O louvor maravilhoso, não sentimos nada. A ceia maravilhosa, não sentimos nada. Alguma coisa está errada. Amados, com o perdão da palavra, nós entramos dentro da igreja, é para ser uma coisa em Deus. Nós não viemos aqui na igreja para olhar o vestido, a camisa, a roupa, as irmãs, os irmãos, se está bonito. Nós viemos aqui para ser alguma coisa em Deus, para melhorar alguma coisa em Deus, porque senão nós vamos acostumar a vir sempre na igreja e não fazer nada.
Abinadab sabia que a presença de Deus estava lá, mas nada acontecia. Segundo lugar, eu queria falar da casa de Obed-edom. Muitos eruditos mencionam que Obed-edom não tinha filhos, apesar de que a Bíblia fala que ele e a sua família em tudo foi abençoados. Alguns eruditos dizem que ele não tinha filho. E a Bíblia diz o seguinte: quando Davi agora tem uma ideia de carregar a arca, então vamos trazer todos os utensílios. Aí o que ele faz? Eu dei um tema, não falei porque eu achei esse tema tão engraçado. A escolha certa da maneira certa. A Bíblia fala que Davi fez um carro novo. Ele agiu certo. A Bíblia fala que Davi escolheu os homens, uns bois, que nunca tinham puxado carro, treinou eles para buscar a arca do Senhor. Está certo. Está certo. Mas a maneira que ele foi, não estava certa. Ele foi com um propósito fora da palavra. A Bíblia diz que a arca era para ser carregada pelos sacerdotes. A Bíblia diz que a arca era para ser carregada pelos levitas. Não era o carro de boi. A intenção de Davi foi boa, mas a intenção dele, ou a intenção nossa, muitas vezes nos leva para o caminho errado. Nos leva para a direção errada. E a Bíblia fala que ele pega essa arca, tira da casa de Abinadab, um homem de Deus, põe no carro, pega aí Uzá e Aion e põe eles para guiar na direção. Tanto é que Uzá morre só de querer ajudar no carro de boi. Amados, teve um pastor, não me atrevo a falar isso, mas ele disse que Deus precisa da nossa ajuda. Eu acho que Deus não precisa da nossa ajuda. Eu acho que nós estamos carentes, miseráveis e precisando da misericórdia de Jesus. O texto que nós lemos disse que Davi então, depois que Uzá morre, a Bíblia fala que ele se entristece. E ele faz uma pergunta: aonde eu vou levar essa arca agora? Para onde eu vou levar? Alguns eruditos dizem que Obed-edom morava à beira do caminho. O próprio texto diz. Por que que ele morava à beira do caminho? O texto que você leu diz que ele era um geteu. Geteu é da família de Gade. Gade é da família de Golias. A família de Golias era inimiga de Israel. Então agora eu vou deixar a arca na casa de um inimigo de Israel, porque eu não tenho coragem de me atrever de levar ela para Jerusalém. E quando deixa aquela arca lá, a Bíblia fala que a esterilidade, tudo foi transformado. Você sabe por quê? Porque Uzá, ele não, Obed não se atreveu a não dizer: não receba essa arca. Eu vi que Uzá morreu, eu não recebo essa arca. Ele teve duas atitudes que a igreja precisa hoje. Amados, se eu perguntar se você tem Deus no coração, você vai dizer que sim. Mas se eu perguntar para você, Deus pode estar em todos os lugares e ver você fazer tudo o que você faz, talvez você tenha alguma restrição. A Bíblia fala que Obed teve duas atitudes. Primeiro, ele não desobedeceu a Davi. Davi era rei de Israel. Ou seja, não desobedeceu à autoridade máxima. Quando a gente desobedece à autoridade, nós temos problema, nós temos dificuldades. Segundo, ele recebeu aquela arca. Ele não colocou ela como um utensílio.
Ele colocou ela como uma presença magnífica. A palavra de Davi, ele disse: como vou levar a arca para Jerusalém? Amados irmãos, a Bíblia diz que Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, um homem temente ao Senhor,